Oi, a receita de hoje é aquele bolo gigante que a diretora Force Bruce ia comer no filme Matilda. Aqui vamos fazer a melhor massa de chocolate da vida, bem fofinha e molhadinha, um recheio de chocolate super cremoso, saboroso e lindo. E eu tenho certeza que você nunca viu uma receita como essa, então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, porque essa receita merece demais. Essa massa nem precisa de calda pra molhar, de tão leve e úmida que ela é. Fiz esse bolo de comemoração dos meus 1000 inscritos aqui do YouTube, e apesar de ser o bolo da Matilda, a decoração virou outra história. Eu achei que ficou super parecido com a rosa encantada da Bela e a Fera. E nem foi proposital, eu só vi o símbolo do YouTube que tem vermelho e decidi fazer um bolo de rosa vermelho. Eu juro que esse é o melhor bolo de chocolate que você vai comer na sua vida. E você está prestes a aprender essa receita mais desejada. Então comenta aqui e já comece a me seguir, porque se esse bolo te deixou com água na boca, imagine as anteriores e as próximas delícias. Eu não tô exagerando, eu te prometo que esse bolo é o melhor. Camadas generosas, construção no acetato e uma finalização digna de festa. Pronto pra fazer história na cozinha? Então vem comigo aprender todos os segredos nesse bolo de chocolate perfeito. Então eu já separei aí todos os ingredientes que a gente vai utilizar, e para dar início à nossa receita vamos começar peneirando a farinha de trigo. Estou utilizando 3 xícaras de farinha de trigo, que equivale a 375 gramas. E após peneirar a farinha, vamos peneirar também o cacau em pó. Lembrando que o cacau em pó ele é 100%, tá? Ele não tem adição de açúcar. Estou utilizando 1 xícara mais 2 colheres de sopa, que equivale a 83 gramas. E vamos misturar com um fouet esses dois secos, até ambos incorporarem e chegar numa cor mais clara que o cacau, por conta da farinha ser branca. Vai ficar com uma cor tipo de cappuccino. E após a gente mexer esses dois secos, vamos acrescentar o açúcar. Quem me conhece sabe que eu só uso açúcar demerara, mas pode ser também o refinado. Estou utilizando 2 xícaras mais 2 colheres de sopa, que equivalem a 525 gramas. Vamos misturar então esses ingredientes para a gente incorporar o açúcar. Então vamos acrescentar 3 ovos, dar uma leve misturada e já acrescentar o óleo. E misturar bem até formar uma massa mesmo, e não apenas farinha e algo seco. E aqui vai um dos segredos, vamos acrescentar café à massa. Não fica com gosto de café, ele só acentua o gosto do chocolate. Vocês podem usar 1,5 colher de chá de café em pó instantâneo ou 50 ml mais ou menos de café expresso. E vamos acrescentar também a água, 1,5 xícara de água fervendo, e misturar bem. Ela já vai ficar uma massa bem bonita. E aí vai mais alguns segredinhos: 1,5 colher de vinagre, 2,5 colheres de extrato de baunilha, 1 colher de sal, 3 colheres de chá de bicarbonato de sódio e 1,5 colher de fermento. E dar uma mexida para incorporar esses ingredientes. Gente, só por esses segredos eu já tô merecendo aqui um like, e para você também se inscrever, então não se esqueça. E comenta, você já sabia desses segredinhos? Ai, quase esqueci, vamos colocar também o leite e misturar. Ela vai ficar uma massa muito bonita, mas também um pouco líquida, mas isso é totalmente normal, é assim mesmo. É 1,5 xícara de leite, que equivale a 330 ml. E agora vamos transferir a nossa massa para uma forma untada. Eu estou aqui utilizando um desmoldante, mas pode ser também com óleo untada com a farinha, ou até mesmo com a manteiga também. E vamos despejar a nossa massa. Não deixe encher muito, deixe aí uns 2 dedos e meio para ela ter espaço para crescer. Aí eu coloquei o restante em outra forma. Então eu assei a massa no forno pré-aquecido a 160 graus e ela fica bastante, por ser uma massa mais líquida. Dá 1 hora e 10. Mas aí quando a gente enfiar e fazer o teste do palito e ela sair sequinha, tá pronto. Não fica nenhuma parte crua, gente. Fica perfeita. E a gente espera esfriar um pouquinho. E enquanto isso, a gente vai preparando o recheio, que é dos deuses. Super brilhoso, você nunca viu igual. É uma receita diferente, mas que surpreende. É muito gostoso, é muito bonito e combina super com esse bolo da Matilda, que tinha um recheio que fazia você ficar aguado. Então bora aprender. Então vamos começar colocando o açúcar. Como eu já disse, né, eu uso açúcar demerara, mas
pode ser também o refinado. E junto dele vamos colocar um amido de milho. Ele vai bastante amido, mas não fica com gosto, fiquem tranquilos. E vamos peneirar o chocolate em pó 100% cacau, e a gente sempre precisa peneirar o cacau porque ele tem muitos gruminhos. Depois vamos misturar esses ingredientes até eles ficarem bem incorporados, e quando eles formarem aí uma mistura só, a gente vai ir acrescentando 3 xícaras de água gelada, que equivale a 675 ml. Aí, enquanto eu ia mexendo com uma mão, eu ia jogando a água com outra, para não ficar muita água para muito seco ou vice-versa. Então eu ia acrescentando aos poucos. E quando misturou tudo e ficou mais homogêneo, a gente já pode ligar o nosso fogo médio para baixo para não queimar e ir mexendo. E agora vem outra dica, hein? No começo você vai ir misturando com um fouet, só para ele ir aí se misturando e ir dissolvendo ainda mais o amido. Depois a gente troca para espátula e vocês vão ver aí a transformação que vai ocorrendo aos poucos nesse recheio. Então aí vocês podem perceber que ele aparentemente está um creme líquido, certo? Até porque foi um monte de água. Mas quando a gente for misturando com uma espátula, a gente vai ir raspando no fundo e ele vai juntar aí, ele vai formar essas pelotas aí do vídeo, tá vendo? E a gente não vai usar o fouet para desfazer elas, a gente vai continuar mexendo, tirando esses grumos, né, esses pedaços mais consistentes da espátula, e vai continuar mexendo. Por quê? Porque essas partes que ficaram consistentes vão se juntando com as próximas até acabar de vez com a parte líquida. Quando acabar de vez com a parte líquida e ficar tudo uma parte consistente e cremosa, aí a gente pode voltar com o fouet para misturar todas essas pelotas, vamos dizer assim, que é o nosso creme. E olha que lindo que ele fica bem bonito, mas não acabou ainda, porque ele ainda precisa ficar ainda mais gostoso e mais brilhante. Para isso, vamos colocar 90 a 100 gramas de chocolate e vamos aproveitar esse calor que ainda tá, né, essa quentura que tá o nosso creme, e já misturar, porque ele já vai derreter o nosso chocolate. E para deixar ainda mais brilhoso, a gente vai acrescentar também 50 gramas de manteiga, que vai dar o brilho e um sabor extra aí para nossa receita, o que equivale a mais ou menos 4 colheres de sopa. E novamente iremos mexer para aproveitar esse calor da nossa panela do creme, né, do recheio, para derreter a manteiga. E é assim que ele deve ficar. Ele tá bem cremoso, bem lindo, bem brilhante. O celular nem consegue pegar o brilho que ele tá, o cheiro, né? E você pode aí também acrescentar a baunilha, pode acrescentar um pouco do café expresso para realçar o sabor, uma pitadinha de sal também. Aí você pode usar a sua criatividade para acrescentar ainda mais sabor ao nosso creme. Mas esse recheio que eu fiz, eu não coloquei baunilha, nem sal, nem café expresso, e ele já ficou perfeito. Então pode confiar, seguir a minha receita, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E aí eu tô mostrando para vocês que eu cortei a nossa massa de chocolate perfeita, e olha como ela fica linda. Ainda não dá para registrar o quão gostoso é, porque vocês precisam fazer, experimentar e confirmar o que eu estou falando para vocês. Aí aqui no meu perfil eu já mostrei eu montando esse bolo, fazendo a blindagem, a decoração, então confiram lá para vocês não perderem nada. E aí, pessoal, vocês gostaram da receita? Vocês viram aí que eu cortei em camadas menores do que geralmente eu corto, para fazer ainda mais camadas e mais finas. Então ali ficou perfeito, porque cada garfada você pegava tipo 2 pedaços de bolo e 2 de recheio, ficou simplesmente perfeito, e essa decoração também me surpreendeu. Então eu já provei pra vocês que essa receita merece o seu like, o seu comentário dizendo o que você achou, se você já conhecia alguma receita parecida, porque igual eu tenho certeza que não, e o que vocês acharam da decoração que eu escolhi pra fazer com pasta americana, minha segunda vez usando. Se você não
não sabe qual foi a primeira, também vai lá conferir. Me diga se você é do grupo dos chocólatras que ama chocolate e me dê ideias pro próximo bolo. Então já se inscreva no canal para não perder as próximas delícias e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau!